Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de filosofia, em que nós vamos dar sequência no nosso estudo da filosofia política moderna. Bom, na primeira aula a gente fez uma apresentação do conteúdo, os fundamentos filosóficos para a existência de um pensamento político na modernidade. Nós vimos como que a transição da mentalidade medieval, pautada especialmente na teologia, acabou nessa transição surgindo no Renascimento um novo modelo de pensar, mais baseado na ciência, no método empírico, obviamente com bastante elementos religiosos, mas não mais com aquela metafísica ou aquela fundamentação absoluta da teologia. E mediante essa não absolutização surge então uma crise na justificativa do poder político e então, mediante essa crise, surgem novos pensamentos em torno de como se deve legitimar o uso da força, o poder, a autoridade de um soberano sobre os seus súditos. E aí, na primeira aula, nós vimos os utopistas. Nós vimos que foi um modelo de pensamento que surge também no período da modernidade. Nós vimos especialmente o pensamento de Thomas More, obviamente tudo muito reduzido, né? O nosso tempo aqui é restrito e não dá para a gente aprofundar muito, por isso que é fundamental você acompanhar as aulas com seu material didático em mãos e na medida que o conteúdo for sendo transmitido para vocês, vocês façam a leitura da apostila. Já é uma leitura bem resumida também, então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Nós falamos na aula anterior, como eu disse, de Thomas More, e agora nós vamos falar bem brevemente de outros dois utopistas, que é o Francis Bacon e o Tommaso Campanella. Tommaso Campanella e Francis Bacon. Bom, vamos lá. O Francis Bacon ele é muito conhecido pelo pensamento mais na área da epistemologia, que é uma outra área da filosofia, né, que estuda mais a teoria do conhecimento. Ele é o grande defensor do método empírico. São questões que não são tão objetivo da nossa aula agora, né, mas vocês já se preparem aí, porque o assunto de epistemologia vai surgir futuramente para a gente e a gente vai retomar o pensamento de Francis Bacon. No que tange à política, o Bacon vai defender a ideia, assim, um otimismo do desenvolvimento da ciência como ferramenta de pacificação social, vamos dizer assim. Então ele era um utopista porque ele acreditava que o progresso científico ia gerar um progresso na sociedade, de modo que ele almejava, pelo uso da técnica, pelo uso da ciência, de meios de gerar uma estabilização social, uma paz social, e a política então seria governada, né, seria conduzida com o uso dos mecanismos oferecidos pelo desenvolvimento científico. Né? Ele é um grande otimista no que diz respeito à ciência e ele então aplica, né, esse otimismo da ciência para a área da política. Né? Então, eu acho que a grande consideração a ser feita de Francis Bacon, né, nesse objetivo mais restrito aqui da nossa conversa. Já vamos então direto para o pensamento de Tommaso Campanella. Então, o Tommaso, ele de todos, eu acredito que é o pensador mais excêntrico. Por que ele é excêntrico? Porque ele, além de filósofo, né, e religioso, ele era um astrólogo e ele se interessava muito por noções de astrologia, magia, de poderes ocultos, forças ocultas que governariam o mundo. Então, o pensamento político dele está ligado ao uso dessas forças. Então, dessas forças, né? Então, ele tinha ideias, por exemplo, de simetria. Então, a cidade deveria ser toda organizada simetricamente,
cumprindo uma mentalidade bem da astrologia, da magia, que tratam ideias de proporcionalidade. Então, para ele, uma cidade, uma política bem consolidada numa cidade, era uma política que impunha regramentos, que impunha condições de se estabelecer padrões que ele acreditava serem padrões que refletiam a ordem cósmica do mundo, tá bom? Então, são esses três pensamentos, brevemente, que o material didático nosso traz para a gente poder estudar na parte dos utopistas, mas se nós formos à página 27, né, o finalzinho da página 26, início da página 27, nós vamos tratar o segundo ponto do capítulo, que é a política moderna, especificamente a política moderna de Maquiavel. E aí nós entramos, de fato, num pensador marcante na história da filosofia política, porque ele vai trazer novidades bem significativas para a história do pensamento filosófico e algumas delas eu pretendo abordar nesses minutos que nós temos. Bom, então, página 27, vamos entrar no pensamento de Nicolau Maquiavel. Então, Maquiavel é o autor de uma obra conhecida chamada O Príncipe, em que ele vai oferecer recomendações, sugestões para um soberano de como esse soberano deveria chegar e se manter no poder. E o interessante dessa obra, ela é inovadora no sentido de romper com toda a moralidade, as virtudes morais no exercício da atividade política. Então, deixa eu explicar bem para vocês. O que Maquiavel faz? Ele vai dizer que há uma diferença entre virtudes morais e virtudes políticas. As virtudes, isso é uma inovação muito grande, porque no pensamento medieval, no pensamento antigo, não se poderia governar sem fazer uso de virtudes morais. Então era uma visão mais idealista do governo e da política. Então o governante, o soberano, ele deveria usar, para governar, ele deveria usar virtudes morais, tais como a justiça, a bondade, a verdade, né, a integridade. São virtudes morais que deveriam ser aplicadas na política também. Maquiavel vai dizer que não é assim. Ele vai dizer que as virtudes políticas, elas são um outro departamento, uma outra escala de virtudes. E ele vai justificar essa ideia, demonstrando que muitos homens justos, íntegros, bons, honestos e verdadeiros, eles acabam tendo uma carreira política desastrosa, porque a política ela necessita muito mais do que essas virtudes. Ela necessita uma série de outras habilidades, e é importante essa palavra no pensamento de Maquiavel, para a gente poder entender o que ele quer dizer. Então ele vai dizer o seguinte, e uma outra palavra importante que eu já quero trazer para vocês é a ideia de realismo político. Vamos lá, vamos pegar o pensamento de Maquiavel. Então Maquiavel está dizendo que com essa pegada de um realismo político, ele está trazendo a ideia de que, na verdade, o estudo da política não é um estudo de uma mentalidade ideal, do que seria um governante ideal, mas é um estudo da realidade da política, de como a política é feita na vida nua e crua, tal qual ela acontece na sua dinâmica interna. E nessa visão nua e crua da realidade, o Maquiavel, então, vai dizer que a habilidade política está muito mais numa capacidade de saber lidar com uma série de interesses que envolvem o governo, de saber administrar esses interesses e saber se posicionar de uma forma segura, de uma forma habilidosa no jogo político, tá bom? Na próxima aula a gente continua trazendo algumas características do pensamento de Maquiavel. Eu espero que vocês mantenham o ritmo de estudo de vocês, né, nesse período de quarentena.
e eu tenho certeza que em breve tudo vai se estabilizar de novo e nós vamos poder nos encontrar pessoalmente. Enquanto isso, eu mantenho à disposição de vocês pela WhatsApp, pelo e-mail, para tirar dúvidas, tá ok? E a gente poder estabelecer um contato aí, tá joia? Um abração, até a próxima aula.